Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui no segundo episódio do nosso NBS Readers, que é o podcast do nosso Clube do Livro da NBS e uma nova linhagem de líderes e gestores no Brasil. Bom, para quem não conhece, eu sou o Thiago, estamos aqui com a Juliana, Boa noite. o César Olá. e o Leonardo. E hoje a gente vai falar sobre um livro bem interessante. Na verdade, o nosso intuito é pegar livros de gestão e trazer isso para a realidade dos negócios, do que a gente tem que fazer no passo a passo do dia a dia para tornar as nossas empresas, os nossos negócios mais eficientes, que no final do dia é isso que importa em gestão. E o livro de hoje é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. O Juliano está mostrando aqui, que é um livro bem bacana, dá para dar uma viajada bem longe, mas também tem muito ensinamento aí para o dia a dia dos negócios. Beleza? Todo mundo pronto aí? Claro. Então vamos? Bora. Ó, primeira pergunta eu vou soltar aqui no ar e quem quiser responder já vamos para cima. Vamos lá, primeira. O que faz algumas empresas e líderes inspirarem lealdade e motivação, enquanto outras lutam para engajar suas equipes e clientes? Quem vai? Bom, o Sinek ele fala que tem um motivo, né, de grandes empresas e grandes líderes conseguirem arrebanhar milhões de seguidores, milhões de fãs, de uma forma até relativamente simples, que é como se posicionam, o que falam e como comunicam isso. E aí ele traz a capa do título do livro, né, que é o Comece pelo Porquê. Ele fala que as empresas comunicam bem o porquê que elas existem, que líderes como Gandhi, como o Martin Luther King, ele comunica bem o porquê que ele faz alguma coisa. Essa é a diferença. Não, bem bacana. Diga aí, César. Dentro do livro ele dá bastante exemplo, né, com relação a essa questão aí das empresas, né, e justamente como angariar. O que é... geralmente as empresas cortam caminho, vai o como ela quer passar para o cliente, como ela faz o produto dela para passar ao cliente. Já empresas que nem o Léo citou aí, e até a Apple, que é uma referência, né? Ela vende o porquê, né? Você tem até uma parte no livro, né, que cita essa questão. Quando a Apple lançou o iPod, tinha uma outra empresa chamada Creative, que era líder no mercado de música e de pequenos portáteis, né? Ela não conseguiu emplacar, porque, na verdade, a propaganda dela era coloque tantas músicas que você quiser dentro de um aparelho e escute num pequeno guerguere, né? Aí, qual que foi o iPod, né? Leve toda a sua vida de música dentro do seu bolso. Você matou. Exato. A Creative faliu, não conseguiu emplacar o produto e a iPod virou esse sucesso todo que não era a linhagem da Apple, mas o que era o porquê. Qual que era o porquê da Apple, né? Exato, bacana. Agora, tem uma coisa que me intriga, é o seguinte, tanto o Comece pelo Porquê quanto o Tribos, que foi o nosso livro do primeiro podcast, citam muito a Apple como exemplo, né? Então, de fato, ela faz tudo que o Tribos prega, de fato, ela começa pelo porquê, só que faltam tantos exemplos, assim, de empresas que começam pelo porquê com tanto sucesso, né? Por que, Léo, que é tão difícil as empresas fazerem isso bem feito? Na verdade, eu acho que há uma restrição de exemplos. A gente até estava comentando isso na aula. A gente tem outras empresas que a gente consegue identificar esse porquê, né, por trás das coisas. A Nike, por exemplo, tem o porquê dela muito claro. A Nike nasceu com a pegada de ter produtos de alta performance para a pessoa comum, para inspirar que as pessoas se tornassem atletas. E aí, o porquê que a Nike existe? Porque eu quero inspirar as pessoas a terem uma vida de alta performance como atleta. E quem mais a gente tem de exemplo que ele traz? A South America, né? A American Airlines. Exato. Ele fala disso. O Walmart em si, né? Eu só acho assim, um ponto de muita atenção aí é que uma coisa é falar de grandes empresas, né? E como é que a gente traz isso para a realidade do pequeno empreendedor, o cara que começou um negócio. Então, assim, na verdade,
o pequeno empreendedor, ele acaba achando que é uma coisa muito distante, uma Sim. coisa muito lúdica. Só fala isso a Nike, a Isso Apple. mesmo. E tá aí eu Uhum. aqui, que tô aqui correndo atrás do meu boleto aqui do dia, pagar as contas e tal. Então, trazer esse paralelo é bem importante, que aí tá a questão do cara que começa pequeno, mas sabe onde quer chegar. Correto. Exatamente, Né? Isso aí. exatamente. E a grande maioria dos pequenos empreendedores, eles estão correndo atrás de resolver o dia. E isso é um diferencial muito grande, a meu ver, né? E mesmo que você não comece de fato, né, pelo porquê, você começa naquele correria do dia a dia e tá querendo pagar o boleto do dia que ele tá vencendo no dia seguinte, uma vez que você entende por que você existe, começa a comunicar isso, dá uma diferença no negócio, né? Não pode Porque perder esse foco, né? Você muda a forma como você vende seu produto ou seu serviço. Sim. E aí que tem um turn point, né? Uma O ponto de virada. atenção é conseguir, com assim, toda a instabilidade econômica, né, com todos os problemas de país e das empresas, das pequenas empresas, é conseguir manter o foco, né? De pensar a médio e longo prazo. Exato. Porque o que vai construir o negócio mesmo é isso, né? O dia a dia, obviamente, para não deixar morrer, mas você tem que ter aquela visão. O porquê também inicia dentro dos próprios funcionários também, né? Como que você age com seus funcionários para poder ter o atendimento ao seu cliente? Esse porquê já começa ali. Um pequeno, você tem um funcionário só, você passando o que você espera do atendimento ao cliente, você já começa a transparecer, já começa a criar essa cultura ali com o funcionário que está ali, como atende o cliente, né? Então, eu acho que é bom dar uma colocada numa didática assim um pouco mais baixa, que é essa galera empreendedora que está iniciando, não se comparar, porque o nível mais alto já abrange uma sistemática maior do porquê, né? Mas quando o cara está começando, ele pode sim iniciar, claro que tendo visão de futuro, mas ele pode iniciar ali com o pé, né? Claro. Na primeiro negócio A dele. gente estava batendo papo até no corredor no final de semana, das aulas lá. Aí eu encontrei com o pessoal da turma lá e batendo papo. Eles estavam falando da aula do Léo, né? De marketing e tal, animal e tal. Aí eu fiz essa pergunta. E vocês conseguem enxergar isso tudo para a realidade de vocês, do dia a dia? Aí um ou outro olhou assim, tal, o dia a dia é mais complicado. Então, tá porque, vendo? né, está naquela correria, cheio de problema para resolver e como pensar nisso? Aí eu falei, cara, fica a reflexão. A Apple não nasceu Apple, Exato. né? A Nike não nasceu Nike do jeito que a gente conhece hoje, né? E por que, sei lá, em percentual deve ser 0,0 alguma coisa de empresas que conseguem chegar lá, né? Porque em algum momento pensaram nisso e apesar dos problemas do dia a dia, né? Focaram e mantiveram a estratégia a médio e longo prazo. Mas a gente começou, já falou, mas a gente só não explicou o que é o porquê, né? Exato, porque Verdade. aqui é bom que vai um bate-papo, a gente já viaja, né? E assim que funciona. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta, então, que já é uma pergunta bem interessante do livro em si, que a gente vai poder falar um pouco do Círculo Dourado, né? Sim. Que é o que o Simon, Que é a base do livro, que é né? a base do livro. Vamos lá, o que exatamente significa começar pelo porquê e por que tantas empresas erram ao focar no que e no como antes? Eu acho que para a gente começar a aprofundar, né, nesse conceito, a gente tem que explicar o conceito do círculo dourado que o Sinek traz para a gente, né? Ele fala que ele se inspirou na proporção áurea, em toda a história que tem a ver com esse número, né, quase mágico que existe no universo, enfim. E aí por isso que ele chama de círculo dourado, ou seria o círculo áureo, porque tá tudo resumido ali e tem uma sinergia com tudo que acontece na sociedade, no mundo. E ele começa falando que as empresas têm que começar a falar de dentro para fora do círculo. E o círculo mais interno é o porquê, ou seja, a razão de ser, né? O porquê existir de alguma empresa ou de algum líder ou de algum produto. E aí depois vem o círculo de como, que é o como você faz alguma coisa, como você executa o seu porquê. Que é extremamente importante, né? Sim, sem dúvida. E aí é o que é o que você de fato proporciona para externalizar o seu porquê, que seria o produto, o serviço, né? Vamos de exemplo? Ficar claro Vamos pro de pessoal. exemplo? Vamos.
Um bom exemplo, vamos falar da Apple, que a gente estava citando a Apple. O porquê da Apple nascemos para quebrar o status quo. A gente pensa diferente. E aí, como a gente externaliza isso? A gente cria tecnologia com design inovador e fácil de usar. E o que a gente vende? O que a gente faz? A gente faz dispositivos tecnológicos. E você vê que é um posicionamento diferente da Dell, por exemplo, que era concorrente direto. Que a Dell não tinha um porquê claro. Ela se posicionava como uma empresa de computadores. Como faz, né? Exatamente. Muitas vezes a tecnologia é até melhor, né? Mas não sabe comunicar. Mas não comunicou. E aí, o que a Dell faz? Ela vende computadores. Quando ela tentou entrar na área de dispositivos menores, né, pequenos, não conseguiu entrar no mercado. Mesmo sendo uma empresa de tecnologia, como a Apple, por causa do posicionamento. As pessoas não entendiam o porquê que ela estava entrando no mercado de dispositivos. E tem um negócio legal que ele fala no começo do livro, mas que prepara a base pra gente entender tudo isso, né? Que ele fala o seguinte, tem duas formas de a gente influenciar o comportamento humano, manipulando ou inspirando. Se você não inspira, você cai na manipulação. E aí a manipulação são aquelas estratégias de preço, promoção, do medo. Então essas empresas, por exemplo, a Dell, que não conseguem comunicar o porquê, e não conseguem criar esse desejo no consumidor, acabam não conseguindo agregar valor nos seus porquês, né, nos seus produtos, e acabam entrando nessa guerra. Guerra de commodities, na verdade. Exato. Você vai comprar um computador da Dell, você vai cotar junto na HP. Ah, quero ver, qual que é a estrutura aí do seu computador? É tanto, a da HP é a mesma. Qual que é tal preço? Aí você começa a entrar na corrida de preço. Exato, é o que eu sempre falo. Preço é diferente de valor. Exato. Quando você manipula, você está refém do preço. Agora, quando você inspira, você consegue criar valor. E quando você entra no jogo de criar valor, aí é um jogo de outro nível. Aí você consegue, de fato, rentabilizar. Exatamente, que em tese é 25% mais caro um computador da Apple para um da Dell. E você já reparou quando você quer comprar um iPhone? Você não cota o iPhone ou o Samsung, você cota o iPhone no Brasil ou um iPhone de uma loja que importa ou o iPhone de alguém que está indo viajar e traz para você. Ou o modelo. Exatamente, você compara a Apple interna. com Apple, você não compara com outro. E vai né? além, né? Você não chama o iPhone nem de telefone, você chama de iPhone. De iPhone. Exato, é o Bombril, né? É outro você não nível fala de telefone, comparação. É o Bombril, né? Exatamente. Para de aço. Tô entregando minha idade. E aí, ainda puxando nessa parte que a Juliana trouxe, ele explica que o porquê ele comunica direto com o nosso sistema límbico, né? Que fala com a nossa emoção. E aí, como ele está conectando com a nossa emoção, a gente não sabe nem explicar os motivos que a gente se conecta com a marca. A gente simplesmente se conecta. Exato. Aqui é um trechinho do livro, ó. Nossa necessidade de pertencer não é racional, mas uma constante que existe em todos os indivíduos, em todas as culturas. Então, no fim das contas, depois de criar esse desejo, de criar aquele grupo que usa aquela marca, isso tudo vira até um jogo de pertencimento também. E você compra, muitas vezes, para pertencer àquele grupo. Aquele grupo, exatamente. Ele traz o exemplo, aí citando outros exemplos, da Harley Davidson, que as pessoas têm tatuado no braço a logo da Harley, porque ele comunica muito bem o porquê que ela existe. E aí, até no livro traz e fala, não, eu tenho a tatuagem da Harley porque eu sou americano e a Harley é americana. Ou seja, até uma ligação entre patriotismo e marca e porquê. Liberdade, criar a própria história, né? A Harley também é um exemplo, assim, fortíssimo aí, que também mais ou menos seguiu uma ideia aí do que foi a Apple, que quase quebrou, aí retomou com força total aí e transformou esse ícone novamente. E sobre só para concluir, essas decisões do sistema racional, do sistema límbico, quando você toma decisão pelo sistema límbico, são decisões muito mais rápidas. Sim. E as decisões racionais são mais lentas. Então, por isso que a gente fala muito na hora do comercial, né? A compra na hora, a compra na emoção. No calor da emoção, né? No calor da emoção. Então, tudo isso se conecta. O CEF até traz esse conceito também, e ele fala que, na verdade, ninguém é racional, né? Que tudo é emoção. Todas as nossas decisões são baseadas em emoção. A gente acha que é racional, mas o nosso cérebro está sempre criando atalhos para tomar decisões mais rápidas e economizar energia. Então, no final das contas, é tudo emoção. É difícil a gente ser 100% racional, né? A gente vai numa linha de raciocínio, mas a gente é sempre afetado por experiências passadas, memórias, lembranças. Essas coisas inconscientemente vão influenciando as decisões que a gente toma, né? Mas eu quero voltar
para a vida real, sair do mundo de Apple, Nike e tal. No mundo real, especialmente em pequenas empresas e startups, como aplicar esse conceito sem parecer algo abstrato ou teórico demais? Eu tenho um exemplo. Pergunta para os marqueteiros. Eu tenho um exemplo excelente. Levantei a bola. Tá na mesa o exemplo. A NBS nasceu com o Círculo Dourado. Quando a gente sentou para construir a NBS, a primeira coisa que a gente definiu foi o nosso porquê. Por que que a gente vai existir, né? Porque a gente quer transformar o mercado, quer criar uma nova linhagem de líderes. Sim. E é assim que a gente vai ser, é assim que a gente vai se posicionar. E desde então, tudo que a gente faz está direcionado por esse propósito. Eu vou falar uma coisa interessante. Que um número que eu tive acesso há pouco tempo que mexeu um pouco comigo. No Brasil, a cada 10 empresas, 2 sobrevivem mais de 5 anos. E esse número é muito próximo aos Estados Unidos e à Inglaterra. Loucura isso, né? Eu achava que aqui a taxa era alta por questões econômicas do país, de instabilidade, enfim. Mas não é. Isso é um fenômeno mundial. Aí, pesquisando as origens disso, eu cheguei a um fato interessante. Que tão importante quanto o cenário externo tá você olhar para dentro do seu negócio e se capacitar. Tá. Então aí que vai a origem da NBS, né? Se a gente conseguir criar uma nova linhagem de líderes e gestores preparados para o desafio que a economia real oferece, a chance de sobrevivência é muito maior. Porque independente do cenário externo, se você está preparado, você vai para a guerra com melhores armas, né? Então, esse é um ponto bem interessante, corroborando o que o Léo estava falando. Ô César, você que é um empreendedor nato aí, tem pelo menos 2 a 3 projetos saindo do papel. Você tem exercitado essa coisa do porquê na hora de tirar seus projetos? A gente inicia aí sempre com propósito, né? Sempre as empresas, né? A gente, por exemplo, a que está aí tá no forno aí, que é a Média Descontos, né? Eu tenho mais 2 sócios e antes de iniciar mesmo, a gente começou com a mão na massa, né? Eu falei assim, não, vamos dar um passo atrás e vamos começar pela cultura da empresa. Por que a gente está fazendo? Qual que é a nossa visão, nosso valor, nosso propósito? A gente precisa colocar isso, né? Para a gente dar sequência. Chega a contratar um funcionário, o que eu vou falar para ele? Que é para vender medicamento? Ele vende ali na farmácia, né? Qualquer um pode... Então, a gente precisa criar, né? E foi isso que eu fiz. Claro que com o curso que eu estou fazendo, que na parte da Stephanie, ela me apoiou muito a formatar isso aí, foi muito bacana. Então, eu consegui imputar e colocar isso aí como estrutura da minha empresa. Tangível, né? Exato. Saída da coisa intangível para a realidade, como fazer. Isso aí deixa a empresa mais, assim... Por quê? É o porquê. Exato. Você sabe para onde você vai, você sabe o que você quer, você sabe o que você quer comunicar com o seu cliente. Sim. Você sabe. Aí quando você só cria, você fala assim, eu penso isso, meu sócio falou outra coisa, a gente não está nivelado. Então, por isso que tem que colocar o porquê todo nivelado com todos os sócios, para a gente estar na mesma linguagem. linguagem. Isso é uma injeção de motivação para os colaboradores, né? Se eles sabem o porquê, trabalham. A cultura, na verdade, né? É a cultura. E quando a cultura já está enraizada desde a origem, a gente fala que o exemplo arrasta, né? Os fundadores estão ali e eles são disseminadores da cultura e quem entra pro time fala, peraí, se eu não for acompanhar o ritmo da galera aqui, eu vou estar fora. Exato. Ele até traz isso no livro, né? Quando ele levanta a pergunta, se você não sabe por que você existe, você também não sabe por que seus funcionários trabalham para você. Exato. E aí você também não sabe por que seus clientes compram de você. E aí você vê que a aplicação do Círculo Dourado... Porque é realmente um círculo, né? Tá tudo envolvido ali dentro. E essa parte é interessante, de você nivelar com os sócios e com toda a equipe, o que é, por exemplo, no livro mesmo fala do Walmart, né? O Walton. Ele tinha um propósito, ele tinha um porquê, ele tinha tudo aquilo, mas ele não sabia expressar, comunicar isso. Ele fazia, mas não sabia comunicar. Então, a empresa cresceu vertiginosamente, ele passando isso, colocando aquela teoria ali, aquela cultura, só que quando ele faleceu, aconteceu, os sucessores não souberam, porque ele não soube passar, ele não teve a linguagem para passar essa cultura. E como descobrir o nosso próprio porquê? Tem um passo a passo para isso? Como é que é?
Eu acredito que sim. Tem. Eu acredito que Tem. tem que ser uma jornada de autoconhecimento, né? Uhum. Que você olha para dentro e fala o que é que eu acredito. Qual a transformação que eu quero trazer para o mundo? Como é que eu posso transformar? E aí, assim, todos os exemplos que tem no livro nascem dessa ideia, né? Citando o Walmart, ele queria ter impacto na sociedade oferecendo produtos de custo baixo. Uhum. A Apple queria transformar o status quo e colocar a tecnologia na mão das pessoas. A Microsoft queria botar um computador na mesa de cada um para que eles tivessem o poder das grandes indústrias. Então, assim... Agora eu vou levantar uma bola aqui. Quando a empresa nasce, já com isso em mente, por exemplo, as empresas do César que ele estão nascendo agora, já nascendo redondinhas com essa parte de cultura, propósito, a própria NBS que nasceu assim. Mas e as empresas que já existem, já vêm de uma cultura que não necessariamente olhou para o porquê, vem de outra geração. É um grande desafio. É um novo gestor, ou até mesmo o mesmo gestor que começa a se capacitar e começa a enxergar essa importância. O desafio é grande de, dali, ou descobrir ou criar um porquê, se ela não tinha, né? Sim. Eu acho que E para desenvolver, comunicar isso. eu acho que para desenvolver um porquê, tem que ter um capitão do time. Tem que ter alguém que inspire. Alguém para Com certeza. Tem um puxar a líder. galera. É o que eu Tem um falei, né? líder. O exemplo arrasta. Tem que ter um líder com autoridade e autonomia para implantar as mudanças e para puxar a galera para junto. Exato. No próprio caso da NBS, a gente brinca até internamente que tem umas coisas bem legais. A gente consegue passar tanto o nosso porquê que a gente vai acompanhando as redes sociais dos alunos e muitas coisas na vida dos alunos a gente vê que tem interferência do nosso exemplo. Inspiração. Inspiração. Que bacana. Seja esporte, de estar correndo, de estar preocupado com a saúde, seja forma de se vestir. A gente vê muita gente já com influências, seja usando mais as redes sociais para mostrar o que está fazendo. Hábito de leitura. Hábito de leitura. Quantos alunos falaram pra gente, vocês começaram a NBS Reviews, eu já comecei a ler. Exatamente. Verdade. Você lembra quando eu lancei no início do ano as metas, né? Com Notion lá para Acompanhamento de acompanhar. Eu metas. vejo fechamento de mês, a galera postando lá acompanhamento de metas e pessoas que não liam nada, tipo, há 10 anos sem ler. Aí tem até um aluno lá que ele postou, pô, nunca li e minha meta para esse ano são 8 livros e já tô acabando o segundo. Que bacana. Pô, né? Então é importante, realmente, assim, as empresas qualificar também, né? Tem que ter a qualificação e esse acompanhamento para, de repente, guina, dar aquela pivotada e começa a colocar os porquês, né? Exato. Mas acho que tem que se qualificar, sim. Tem que estudar, tem que ler para poder entrar nessa, mudar, ter essa e o mudança papel de do líder mindset. para puxar a galera. Exato, é isso Né? aí. Se não tiver alguém para influenciar, fica mais difícil. Pô, a empresa já consolidada, né? Para ambas, né? Para Líder ambas, sempre vai puxar. mas o exemplo aqui foi uma empresa que já existe há algum tempo. Como é que faz, né? Mas e aí, na experiência de vocês, por exemplo, vocês acham que é possível transformar uma empresa, sei lá, 300 funcionários e instalar um porquê, uma cultura? Eu acho que é possível. Eu acho que, como o Thiago falou, precisa ter um líder puxando isso. Acho que alguns colaboradores, infelizmente, vão ser resistentes. E aí nem todo mundo vai conseguir andar nesse barco Sem dúvida. durante Sempre esse tem, processo. sempre Então, vai haver sim algum momento de troca de pessoas. Promoção para o mercado de trabalho. Exatamente. Mas é possível sim, é mais difícil. Mas Eu é acho que possível, sim. construir é mais fácil do que reformar. Com certeza. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, por outro lado, a parte comercial de quem já está consolidado é mais fácil de quem está construindo. Então não dá para ter tudo. Você começa um negócio, uma puta ideia, um puta porquê, mas você não tem ainda a venda do produto. Que a parte comercial é Né? a mais crítica. É a mais difícil, o lado né? que você assim, o lado que você tem de cultura, de propósito, porquê, tá tudo consolidado, mas o produto tá embalado e para vender é um Exato. desafio. E já na empresa consolidada não, o produto já está vendendo. Então assim, não dá para ter tudo. E por esse viés de venda comercial, você acha que o porquê faz diferença na venda? Eu acho que
ele faz de uma forma intangível. O cara não tá ali pensando no porquê na hora e tal, mas uma coisa que já vem intangível nele, que ele se motiva e vai fazendo aquilo pela cultura. Eu acho que, por exemplo, numa campanha de Instagram, você vai ter muito mais leads para trabalhar no seu funil se o seu porquê está sendo bem comunicado. Isso. Concordo. Pode até ser que depois o trabalho do vendedor não tenha tanta diferença, mas o lead que vem no Os aspiracional... resultados são maiores na área comercial. Eu acho. Eu falei mais no olhar do vendedor em si. Sim. Ele não tá pensando na hora da venda no porquê. Né? Ele tá pensando em Mas fechar o a lead venda e já tal. vem Mas o mais porquê tá na qualificado. cabeça dele. Ele tá ali, tá com gás, tá fazendo 100 ligações no dia pelo porquê. E uma coisa até que o Caio Carneiro fala que eu acho bem legal, que é: não existe um dia ruim de vendas após 100 ligações. Que resista a 100 ligações. Aí você tá vendendo? Não, mas você ligou para 100 pessoas? Também não, então. E o porquê também tem a disciplina, né? Tem que ter essa disciplina. Total. É essa disciplina que traz o porquê para virar uma realidade, né? Total. O porquê está muito ligado ao branding, né? A construção dessa marca e propósito e como comunica. E se a gente parar para analisar, talvez o brand equity pese quando tem esse porquê, né? Ele tem essa facilidade do consumidor perceber a marca, reconhecer a voz e reconhecer o tom, como fala. Uma marca que sabe comunicar seu porquê forma tribos. E esse porquê, São as ele pode comunidades. mudar com o tempo? Acho difícil, né? Porque não é o porquê está muito entranhado nos valores do fundador, né? Geralmente. E aí, acho que quando você muda o porquê, você muda a empresa. Boa Tô pergunta. pensando aqui, por exemplo, quando muda radicalmente uma tecnologia. No caso, por exemplo, da Kodak, É porque a Kodak não tinha um porquê muito estabelecido, né? mas É, se ela não tivesse, tinha. por exemplo, estaria ligada a uma outra tecnologia. Talvez possa acontecer. Pois é, talvez. A Apple mesmo trouxe inovações tecnológicas e continuou avançando, né? A própria Microsoft, ela trouxe novas tecnologias e continuou avançando porque o Bill Gates tinha muito porquê nele. Quando ele saiu, não. Você vê que a Microsoft sofreu a saída do Bill Gates. A Apple sofreu a saída do Steve Jobs. Aí quando ele retorna, as coisas voltam ao normal, a Apple dá aquele impulso de novo. E por que muitas empresas começam com um porquê forte e depois, com o tempo, vai deixando isso de lado? Foca no quê, né? Eu Às acho vezes que o aí... como também, né? Eu acho que a gente volta aí um pouco no que a gente falou lá no começo, que ficou um gap pra gente continuar. Essa agenda do empreendedor, essa rotina do empreendedor é algo muito desafiador. E a gente discute pouco sobre isso. Sim. Então, por exemplo, É ele roda tem que moinho, ter... né? Exatamente, ele tem que ter a disciplina de fazer o operacional, vamos falar assim, no começo do empreendimento, que você faz tudo. De fazer o operacional, de pensar na estratégia, de manter o porquê claro, de permear essa cultura, delegar aos poucos e manter essa roda girando. Então, isso tudo gira em torno de uma agenda bem definida do foco e da disciplina. A Mas gente aí que discute tá- pouco isso e é Mas aí muito que tá a importante. diferença, né, de quem chega num outro nível e de quem sempre vai estar correndo atrás de conta, né? Exato. Você definiu o seu porquê. Eu acho que hoje, numa época de informação, com acesso a todo mundo, né, muitos cursos aí, imersões e tal, eu acho que tem se falado muito no porquê. Talvez não da forma consistente e sólida para durar, mas acho que definir o porquê, quem está começando a empresa, muitas pessoas já definem. Agora, a diferença de se vai chegar num outro nível ou não, se vai ter frequência, regularidade, disciplina, Execução, para não esquecer desse porquê. E também uma pitada de criatividade, né? A tal da criatividade é o que bate mais forte nisso aí também, né? Em que sentido, César? Então, na questão mesmo, por exemplo, é interessante a gente sempre falar da Apple, né? Porque a Apple era computadores. Na verdade, o status quo dela para mudar esse status quo para você tirar algum coelho da cartola a hora que tiver uma oportunidade, que aí começa a vir a criatividade. Fez o iPod,
totalmente fora o que era um computador. O celular hoje é o principal produto da Apple, que iniciou como computador. Em 2007, eles até mudaram o nome da Apple. Era Apple Computers, né? Sim. Uhum. Tirou, mas não tirou porque ela estava mudando, mas sim por causa que aquilo ali não batia com a filosofia dela. Com o porquê dela. Do porquê dela. Por que tá esse computador? Não é computador, né? É quebrar Uhum. Então, essa pitada de criatividade aí, de buscar um novo produto alinhado com o seu porquê, que precisa da criatividade também. Eu acho que tem essa pitada também. Você sabe que, assim, eu concordo com você em partes. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, ficam presas com relação a isso da criatividade, de ter aquela ideia disruptiva, esperar ter a grande ideia para poder começar algo. E muitas vezes você precisa fazer o básico bem feito que ninguém faz Isso é. para entregar algo de valor. Então, por isso que às vezes eu tenho medo um pouco desse exemplo só da Apple. Eu acho que é que a gente falou no começo, todo mundo olha aquilo lá como algo muito distante e esquece de perceber que ali do lado tem uma atividade básica que ela pode, uma dor que ela pode resolver de alguém que é fazendo algo básico. É. Então, nem sempre é só a criatividade que resolve. Até Acho porque que ela é um plus. Isso, é um plus, é uma pitada, né? Depende do conceito de criatividade também, né? Porque criatividade pode ser a habilidade de conectar ideias para resolver problemas. Sim, sim, sim. Também, Pronto. sem dúvida. Isso é criativo. E ter um porquê forte é suficiente para o sucesso ou ainda precisamos de um modelo de negócio sólido também? A gente precisa do como e o que, né? Precisa gerar valor, resolver uma dor, Exatamente. gerar Exato. valor. Com o Exato. porquê você sabe como vai fazer como. Você sabe, né? O como você vai fazer, né? Então, o porquê te impulsiona no como, né? Como que você tem que fazer. Baseado em quê, né? Você fala, eu quero que o meu cliente tenha praticidade. Não é praticidade, eu quero que eu faço o meu cliente receber, ter mais facilidade para receber o medicamento. Eu sou direto, porque se eu chegar aí para o meu funcionário e falar assim, ó, o meu cliente, eu quero praticidade para ele. O meu funcionário vai olhar para minha cara, e aí? Me fala o que eu tenho que fazer. Então, você tem que esclarecer, pôr bem claro isso aí, porque isso está no porquê. Porque quando eu falar para ele, ó, eu quero que o meu cliente seja atendido de forma mais rápida, ágil e fácil. Aí ele já entende, ó, eu tenho que ser rápido aqui, eu tenho que agilizar o meu envio e tal, entendeu? Eu acho que quando você vai planejar um negócio, o porquê é uma etapa, Sim, né? Isso. Não é tudo. sem dúvida. Mas é uma etapa muito importante, É isso aí. que muitas empresas deixam de lado por ser uma coisa muito intangível e depois fica faltando algo mais lá na frente, né? E para você desenvolver cultura e senso de pertencimento nos colaboradores, você tem que ter um porquê claro e forte, Sem dúvida. né? Fugindo do exemplo da Apple, a gente tem Nubank, né? Que foi exemplo disso. Começou a startup e qual é o nosso porquê? A gente quer tirar o pessoal do bancão, da vida de bancão. Tirar da fila de banco. Exatamente. E aí, pelo porquê, eles foram construindo a forma do como e o que, né? E você vê que começou pequenininho. Todo mundo começou pequeno, né? Então, E hoje é gigante, né? Os Exato. números do Nubank é coisa incrível, né? Absurdo. Eu acho que, não lembro exato, mas tipo, mais da metade dos brasileiros adultos que tem conta em banco, tem conta no Nubank. Exato. É um negócio E louco. é uma né? facilidade. Também a reserva é um baita exemplo, né? Que foi uma das poucas empresas no Brasil que na pandemia cresceu, dobrou, mais do que dobrou o tamanho. Por quê? Por quê, né? Por quê? Porque ela acredita que as coisas delas, né? As roupas têm que ser feitas no Brasil. E na pandemia, a China fechou as portas. Não Uhum. tinha mais produto chegando no Brasil, quem tinha É. produto é ela. Mas sempre foi bom os produtos. Sim. Aí foi que teve essa explosão mesmo, mas ele já vinha numa toada crescente também, né? Então, quando você acredita no seu porquê, acho que você vai crescer. Se você tem o seu delineado o seu futuro aí. O Léo, ele fala muito do megafone, né, no livro. Uhum. Como é que a gente traduz isso no marketing? Como é que a gente traduz o megafone para o marketing? Cara, eu acho que
quando ele fala dessa referência do megafone e ele alia com o círculo dourado, ele está falando muito da expansão da nossa voz, né? Da comunicação, de como ampliar aquilo que a gente acredita e como influenciar. Na verdade, não usa influenciar porque ele até bate pesado nessa questão de manipulação, né? Uhum. Mas como inspirar as pessoas através da nossa voz, ampliando a nossa voz pelo nosso porquê. E aí que ele cita grandes líderes, né? O Martin Luther King, ele fala dos presidentes americanos, e como eles inspiraram usando esse porquê e usando esse megafone como fonte de inspiração, ampliação de voz, numa época que não tinha internet, né? Exatamente, Uma que época que hoje não é tinha mais internet. fácil, vou chamar assim, né? A gente Exatamente, usar o exato. megafone. Naquela época, não. E se um líder descobrir que o seu porquê não está alinhado com o porquê da empresa que ele trabalha, o que fazer? Boa pergunta. Esse líder é empreendedor ou não? Oi? Ele é empreendedor? Ele é o fundador da empresa? Não necessariamente. Então ele vai sair. Se Ele ele vai não sair. for o Ele fundador, ele vai ser ele vai expurgado sair. Ele vai do sair. sistema. Se ele for fundador, Ele vai tem que tentar repensar mudar, como né? comunicar, né? Vai mudar a empresa. É isso. Acho que não tem mais... Interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar. O Círculo Dourado, ele se encaixa só no aspecto de negócio ou a gente consegue aplicar ele em outros lugares? Porque ele foca muito no marketing no livro, né? Uhum. Aí ele cita um pouco de gestão de pessoas, cultura, liderança. Mas é possível olhar e encontrar o Círculo Dourado em outras coisas? Eu acho que sim. Quando você quer mudar um hábito, por exemplo, ter um hábito mais saudável, por que você quer Isso aí. fazer isso? Como você vai fazer isso? E o quê? O César deu até um exemplo. Eu queria que ele falasse aqui para todo É, mundo o que foi- ele usou. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E foi engraçado que eu levo minha menina de 4 anos todo dia na escola, né? Uhum. Aí eu chego, eu vi que ela gosta, porque ela gosta de ir pra escola, dos amiguinhos dela, mas quando eu falo que ela vai pra escola, não, vão pra escola, fala, pai, não quero ir. Não, você tem que estudar, você tem que aprender. Aí ela, não quero, não gosto. Aí eu comecei, toda vez que eu falo isso, ela chofa assim, eu acho que eu tô falando como pra ela, né? Uhum. Ó, você vai pra escola, por quê? O como, né? O como estudar, tem que ir lá estudar e tirar nota boa e se comportar. Mas e o porquê? Por que ela tem que ir para a escola, né? Aham. Mas de uma forma mais motivacional, tem que falar dessa forma para ela, né? Tipo assim, vai lá para você ser criativa, criar novos laços ali dentro, ali que você vai estar feliz. Então, transformar, não só trazer isso aí, né, para dentro de casa, né? Isso daí também eu vejo como uns resultados bem interessante aí do dia a dia. Eu achei bem bacana. Assim, Tangibilizando também aqui que ele traz no livro, dentro da empresa, mas tangibilizando como a gente está dizendo, ele fala do cone, né? Representando numa companhia. Então, o porquê é o líder, o como são os executivos sêniores e o que são os resultados dessas ações. Então, o que cada um está responsável dentro da hierarquia dos 3 pilares aí do cone, do círculo. Então dá pra gente enxergar um pouco melhor, tangibilizar isso, né? Essa coisa do tangibilizar, eu sou um cara que tem uma visão muito racional das coisas e trago para minha área de finanças, né, e tal. Então quero métricas para tudo. E um exemplo legal para esse ano, por exemplo, voltando às questões das metas. Eu fiz a minha vida pessoal lá, são 20 metas no total, de quantidades de fazer determinada coisa no ano. E eu não defini claramente o objetivo final, deixei ele um pouco em aberto. Porque eu entendo que se eu fizer todas essas metas de base, eu vou chegar no objetivo final. Então, por exemplo, questão física, saúde, não falei peso, nada, mas falei quantidade de exercício a fazer. Então, na NBS, falei em quantidade de alunos por ano e de cidades. Então, assim, se a gente conseguir entrar nas cidades e na quantidade de alunos, a gente vai chegar no nosso objetivo de capacitar mais pessoas na proporção que a gente precisa.
Então, essa coisa de trazer do intangível para o tangível é muito importante, né? Isso é até uma técnica que se fala muito para metas mesmo, né? Em vez de você colocar aquela meta lá grossa, você cascateia ela nas ações, né? E não fica, Pequenas tá metas, né? inatingível aquele negócio maior, né? E aquilo ali vai te levar aonde você quer. Mas voltando para o porquê, você consegue lembrar de alguma marca que inspira vocês? Tirando o Apple, né? Essas coisas. Tirando Apple e NBS. Mede descontos. Descontos. Qual o porquê da média de descontos? Nós somos uma empresa que vamos diminuir o turnover das empresas. Isso porque nós temos na verdade, a média de descontos é duas frentes, né? Uma é com os empresários para a gente fechar as parcerias de associatividade e o outro é os clientes, os funcionários. Então, a empresa, o PJ, é a primeira frente de cliente nossa. E os funcionários são os que a gente atende pela farmácia. Então, temos dois tipos de clientes. Para o PJ, a gente transformar, né? A gente diminuir o turnover e aumentar a satisfação do funcionário. Né, a gente proporciona isso para as empresas. E para o funcionário, a gente colocou como um medicamento acessível para você ter acesso e melhorar a condição de saúde da família e a sua, né? Então, esse que é o nosso propósito, é alcançar ao máximo as pessoas concluírem o tratamento e terem um acompanhamento medicamentoso mais garantido. Essa que é a nossa proposta aí, o nosso propósito aí da Mediscontos. Bacana. Empresas que nos inspiram. Bom, eu tenho uma história com a All Star. Eu uso desde que eu sou criança, não consigo me desvencilhar daquilo, porque o porquê deles conversa muito comigo. Eles têm o próprio estilo deles e de conforto e qualidade, aquilo ali, e me identifica muito. Então tem essa até uma conexão certa emocional, memória afetiva, exatamente, a conexão emocional do porquê que eles são o All Star e porquê que eu uso. Então, talvez seja uma inspiração aí. E por isso que eu não consigo parar de usar aqui. Vindo para cá, né? Eu fiquei pensando nisso aí também, né? As marcas. Aí a gente começa a falar assim, é verdade, as coisas que a gente usa, na verdade, é o que nos move, né? É o que nos direciona. Por exemplo, calça, sempre usei da Levi's. A Levi's me identifico de uma maneira, assim, excepcional. Desde moleque mesmo que eu sempre usei. E mostra essa questão de liberdade, de ter se você se sente mais à vontade. Já a moto, eu tenho uma moto, uma Harley. Também a Harley representa a liberdade, construiu a sua própria história, sabe? A reserva, que agora até me impactou bastante pelo que ela é, né? Então, Isso foi pós-imersão. Pós-imersão, é isso aí. Então, eu tenho sapato também. Justamente por causa desse porquê do que é a empresa, né? Então, isso aí faz a gente se empolgar em usar, porque encaixa exatamente com o nosso propósito daquilo ali, né? O que essas empresas... A gente vem de um período anterior de CNPJs fortes. E CPFs nem tanto. Então, a gente prezava muito por falar só das marcas e não falar das pessoas. E agora, Léo, pode me corrigir se eu estiver errado, a gente está num momento do marketing que estamos personificando muito as marcas. Essa parte da aula que a gente está tendo com o Léo aí, então, realmente. Então, assim, às vezes a gente não se inspira só em empresas, não. A gente se inspira em pessoas, Exato. em líderes, enfim. Você pensa que não, mas com a democratização da informação por rede social e tal, às vezes você acha que não, mas você está influenciando muita gente. Né? Não é só o cara famoso lá, não. Às vezes você ali tem alguém te acompanhando e vendo as coisas legais que você está fazendo. E isso é muito importante. É o megafone, né? Que a gente falou agora. Com a internet, a voz foi ampliada e às vezes quem você nunca viu na vida te escuta e...
muda a vida, né? Fazer, Impactado. fazer a aula do Léo para saber como me passar isso na rede social, né? Porque muita gente não sabe, né? E o Léo, na aula do Léo, ele delineia bem essa questão de como você passar, né? Colocar esse megafone para você transmitir isso. Porque senão você não consegue transmitir. Eu falo por mim, cara, que nem tinha rede social, né, Léo? Fizemos aí há pouco tempo. É mesmo? Não, zero. Zero rede social. Zero. Eles dois. Zero. Rede social. Zero. A gente prezava por nossa privacidade, a nossa vida, nossos filhos, família, não queria aparecer e ele achava que... Não acrescentaria... Não acrescentaria em nada, exato. E aí, Léo, o Edson tá botando pilha, vamos, pô, você tem conteúdo, vamos falar e tal. Aí fizemos o Instagram lá. Cara, comecei a falar de gestão e finanças e tal, a vida deu um 360 aí que mudou tudo. E isso com pouquíssimos seguidores. Falo de tanto da NBS depois disso, dos MBAs, de consultorias para grandes empresas. Um vídeo lá meu falando de precificação e tal. Foi um vídeo que nem foi tanto visualizado, mas uma grande empresa olhou e falou, é isso que eu preciso. Ah, tá. Né? Então, assim, o poder da rede social e da comunicação é uma coisa absurda. Quando você menos espera, te abre portas e... Agora, da mesma forma que levanta, derruba. Então, se você tiver, né, um porquê bem definido, você tem que manter a constância alinhada ali, consistente com o que você fala, exato. E tem que ser genuíno, né? Não adianta falar da boca para fora porque a máscara cai. Exato. Né? Se for para vestir um personagem, nem faça. Isso aí. Porque não vai dar certo. Aí é interessante essa palavra. Seja você. Falou, genuíno, né? Aham. No livro comenta muito disso, né? Chega A autenticidade, a muito genuinidade, na autenticidade. Chega e fala assim, eu quero que você seja autêntico. Na verdade, o cara que é autêntico, ele já tem o porquê dele. Você não tem como falar, como que eu vou ser autêntico? O que é ser autêntico? O importante é você ter que descobrir Exato. qual é o seu ponto de força. Para você exponencializar aquilo. Que todo mundo tem um ponto de mais força. Né? Ninguém é completo, né? Todo mundo tem virtudes e defeitos. Mas você tem que descobrir qual é a sua principal virtude. E bater nela. Né? E aí você vê, puxando para o livro, coincidentemente, a gente leu o Tribus, que é de 2008. Aí agora a gente pegou o Comece pelo Porquê de 2009. Foi coincidência. E os dois, eles demonstram muito o que está acontecendo agora, né? Que eles se conectam muito, às vezes. Sim, que é esse surgimento, essa força dos líderes aparecendo nas frentes das empresas e colocando a cara no Instagram. Exatamente. E talvez naquela época não fazia tanto sentido quanto agora, né? Exatamente. Você tá falando, pô, quantos anos atrás? 2009 o cara tava pensando nisso, 2008 o cara tá pensando. Não erra a conta não. Pois é. Conta não, Você cuidado. viu que eu sou de humanas, então nem fiz a conta de cabeça. Muitos anos. Deixa que é muitos anos. Muitos anos. Quase um século aí. Eu já ia falar besteira aqui já, mas deixa quieto. Eu deixo a finança pra você, entendeu? Matemática, fica com você. Vamos. Mas tranquilo. Mas, ó... Não, eu ia puxar um pouco sobre esse gráfico aqui que ele traz dos inovadores, adotantes iniciais, maioria tardia e etc, né? Então, quando você lança um produto, né, uma empresa, enfim, você sempre tem esse tipo de consumidor que vai chegar até você. Então, os inovadores, eles buscam coisas novas, independente de qualquer coisa. Então, eles querem ser os primeiros, eles querem estar à frente, eles querem mostrar que eles estão consumindo aquilo antes de todo mundo, não olham tanto o preço, não ligam tanto até para os defeitos que aquele produto inovador vai trazer, porque às vezes ele ainda está até em teste, assim. E aí você tem os adotantes iniciais, que ele é um pouco menos resistente não é a palavra. Ele aceita um pouco menos esses defeitos, mas ele sim quer estar na vanguarda, quer estar lá na frente também consumindo, né? E depois você tem a maioria inicial, que é a que vai na onda. Então, ela vê os inovadores consumindo, ela vê os adotantes iniciais consumindo, ela se inspira ali e vai junto, né? Então, também é algo que ele fala no livro, que acontece com todo mundo, e você tem que saber como pescar esses tipos de consumidores aí para sua marca, para o seu produto. Eu tenho uma pergunta.
Eu vou fazer para a Juliana, porque a Juliana é especialista nesse negócio. Esse gráfico de adotantes, ele funciona para qualquer produto? Ah, é uma estatística, né? Vamos chamar assim, mas a maioria dos produtos funciona assim. Porque ele traz no livro que a gente tem que se preocupar com isso na hora de lançar uma empresa, lançar um produto, e não importa o que seja, porque aí ele traz o exemplo, né, da fabricante de MP3 lá, que tinha o melhor produto. Criativa, Não, né? o exemplo dele é do cara que gravava a televisão ao vivo e depois pulava o comercial, esse negócio todo. Os caras tinham o melhor produto, tinham capital, que eles receberam investimento, tinham tudo para dar certo. Na hora de vender, comunicaram o quê? Ou seja, o produto, as especificações do produto, e deu errado. E aí ele fala, olha, eles não consideraram esse gráfico. Eu acho que sim, é muito importante para você ter o sucesso e subir. Quando você pesca esses inovadores, esses adotantes iniciais, esses clientes tendem a se tornar seus evangelizadores, que a gente já falou até no outro podcast bastante, né? Então, isso vai ser uma propaganda para você, né? Seja de trazer por indicação, pelo exemplo, pela inspiração, isso tudo vai puxando todas as outras pessoas que vão vindo. É sim, super importante. É importante então fazer esse estudo, né? Pensar nessas estratégias antes de começar a lançar o produto no... Por que, por exemplo, que uma marca contrata um influenciador para fazer propaganda na internet? Porque as outras pessoas vão ver aquela pessoa usando, consumindo, indicando e vão vir atrás. Puxando o gancho, ele até traz assim, um exemplo assim, né? Falando que quando você contrata uma celebridade para divulgar o seu negócio, divulgar o seu produto, a celebridade tem que estar alinhada com o seu porquê. Tem que estar. Isso Isso aí, aí, sem com dúvida. Vocês certeza. concordam com isso? Sem Total, dúvida. você lembra daquela propaganda da Friboi na época, né? Que o Roberto Carlos estava 20 anos sem comer carne. Aí botaram ele lá pra fazer... propaganda do bife lá. Aí você fala, pô, peraí, ele não come carne há 20 anos. Botaram o bife A Angélica também, falando da Direto linguiça você vê a pessoa totalmente falar do Seara. Pô, não, peraí, a pessoa é vegana, não come. Como é que pode, né? E dando um outro extremo, já que a gente entrou por esse viés, e o Burger King usando o Kid Bengala, por exemplo? O que vocês acham de uma inovação dessa? Nossa, essa pergunta é pra você, Léo. Mas a gente tá falando de porquê. A gente tá falando de porquê, mas, pô, Kid Bengala, gente, vai fazer propaganda pra rede de fast food? Como assim? Será que o porquê tava alinhado? Eu confesso que eu vi bem por alto isso. Eu lembro de uma coisa dessa, mas... Assim, não, por outro não viés eu até Não entendo, acompanho mas esse o negócio de Kid porquê Bengala, não. realmente não... Mas o que foi, na verdade, essa propaganda aí? Eu Vocês não cheguei a ver, não. viram? Eu não acompanhei Não, essa coisa. todo mundo vê, porque foi diferente. Foi diferente. Não, no Google, no Kid Bengala, não, gente. Não, faz Por favor, não, por favor. peraí. Mas é muito... Juliana nem sabe quem é Kid Bengala. Que bom, né? Que bom. Corta. Mas, eu acho que a escolha do Kid Bengala pelo Burger King foi muito do arquétipo do Burger King e do Bobo da Corte, né? Dessa pegada de humor. Ah, porque ele tem essa pegada de humor, Mas eu não sei se eles pensaram no porquê do Burger King com o Kid Bengala, entendeu? Acho que eles esqueceram do círculo dourado aí na comunicação, entendeu? Olharam muito o arquétipo e não foram no Esqueceram porquê. do porquê, né? É, isso aí. Bom, a gente já tá quase chegando no final, hein? Caramba, voou, né? Voou. Eu tenho trocentas perguntas aqui que eu vou ter que fazer, eu já vou pro final, então. Aqui uma pergunta importante dos ouvintes, dos telespectadores. Como o porquê pode ajudar empresas a enfrentarem crises e períodos difíceis? Boa pergunta. Isso Quem aí quer forte. começar? Boa pergunta. Boa pergunta. Posso começar? Pode. Olha. Uma vez que você tem um porquê muito bem definido, você consegue ter consistência, independente se você está numa boa fase ou numa fase ruim, né? É o porquê que te guia por qualquer tipo de maré que você está Eu acho que enfrentando. o porquê está diretamente ligado ao senso de pertencimento. Sim, Exato, sem a dúvida. Do colaborador. Exato. A Do fidelidade. A fidelidade do Exato. cliente. Exato. Também do cliente e do colaborador. Então, Com você certeza. pode estar no meio da turbulência, mas o cara sabe o seu porquê. Sabe onde você quer chegar. Exato. Então, ele está junto, né? Na alegria e na tristeza. Você não vai perder cliente tão facilmente, né? Então, na verdade, sair de um período de crise tendo um porquê bem definido é muito mais fácil do que não tendo um porquê.
Porque Com não tendo certeza. porquê, na primeira tempestade tá todo mundo pulando do barco. Exato. O porquê é o barco, né? Porque, Porquê é o barco. exato, é o barco. Exato. Sem o porquê, Exatamente. você tá na tábua à deriva. Exatamente. Então, num mercado de economia instável como o nosso, né, de altos e baixos, é difícil ter tanta previsibilidade assim. A gente ter bem definido o porquê está diretamente ligado a desenvolver pertencimento nos colaboradores e diretamente ligado ao resultado. E também a resiliência para tempos de crise. E que tem um porquê bem, assim, forte, né? Numa crise, ele vê outras oportunidades. Concordam comigo? Também. Sim, sem dúvida. Também. Porque crise também são Claro. oportunidades, né? Claro, crise é um momento que o mercado está instável, né? É. Tá dando aquela chacoalhada. E naquela chacoalhada, enquanto grande parte está recuando com medo, se você tiver com as orelhas em pé e os olhos ligados, você vai perceber oportunidades, Exato. né? Acho que é por aí. Vamos para a última, então? Vamos. Caramba, essa é bem filosófica, hein? Faltou botar até uma musiquinha de fundo para dar o clima. Se você tivesse que definir seu próprio porquê em uma frase, qual seria? Quem Nossa, quer começar? ninguém me preparou pra essa. Também não preparei para isso aí, não. Essa pra mim foi fácil porque eu falei disso no final de semana. Ah, é? Ah, Então começa, que eu Léo. descobri a vocação de compartilhar conhecimento pela NBS. E aí, essa Pô, aí você vai vocação... copiar a minha. Pô, tá vendo? Mas essa foi a Aproveitou. descoberta mesmo, Ah. porque eu sempre rechacei. Nunca quis dar aula, nunca quis ter esse, sabe, lecionar. E aí, quando eu me vi conversando com o pessoal, outros empreendedores, Uhum. essa vocação veio forte, assim, falou, pô, isso existe, isso é bacana e percebi que esse é um porquê. Compartilhar conhecimento é um porquê forte em mim. Com a aula do Léo, eu comecei meio que observar pro meu lado. Assim, o meu arquétipo é mais um bondoso, então puxa mais assim para um lado assim que pensa no próximo, né? É um Esse meu cuidador. porquê é mais para esse lado, é essa linha assim, mais para mim. Pode falar. Não, eu tenho pensado muito sobre isso, então o meu porquê do momento, eu acho que a gente muda um pouco Sim. conforme a gente vai alcançando alguns objetivos, né? Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é ser melhor a cada dia, um dia após o outro. Em todas as minhas funções, né? Meus pratinhos que a gente fala. Então, seja como profissional, seja como mãe, seja como esposa. Então, ser cada dia melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor, para todos os aspectos das atividades que eu atuo. Bom, é isso. Eu, né? É você Tem que agora, fechar. Ô, claro. senhor, me Ah, ajuda. me ajuda Não aí. pode imitar o Léo, não. Não, ele Roubei a ideia. Mas, Roubei como artista agora. mas resumindo, eu sempre eu achava que para mudar o mundo, mesmo que seja o meu mundo e o meu entorno, um caminho seria política. Mas eu nunca gostei de política. E eu ficava sempre me perguntando como é que eu posso mudar o meu mundo e o mundo das pessoas que são próximas. E eu sempre tive essa veia forte de influenciar pessoas. Então, com a NBS e com a educação, eu Você acho tem que eu essa achei o meu lugar ferramenta. de fala para mudar o mundo, para mudar pessoas e para influenciar da melhor forma. Então, hoje, cada passo que eu dou, eu já penso muito antes de dar qualquer passo, porque eu sei que tem algumas pessoas me seguindo e se inspirando. A NBS Então, está sendo uma ferramenta para você do seu porquê da sua vida. exato, totalmente. Totalmente. Bacana. Eu acho que todos os sócios da NBS têm Exato. muito forte Uhum. essa vontade de construir, de mudar o mundo, né? Exato, a gente tem um fit cultural bem grande na NBS de várias coisas que a gente acredita e que é bem legal. Tipo, abaixa o mimimi. Se tiver que falar, transparência, fala, né, cara? Com respeito à educação, mas fala tudo e resolve ali mesmo. E isso é um ponto muito importante para a sociedade, né? Não, sem dúvida. E quando a gente fala assim desse porquê nosso, assim, até gera assim uma emoção, né? Sim. Que porque vem da gente o porquê, né? É. E que é o nosso propósito de vida mesmo, né? Exato, enquanto pessoas acham que isso é frescura e tal,
elas vão ficando no mesmo tamanho que estão ou encolhendo. Com certeza. E quanto mais pessoas acreditam nisso, vivem isso e praticam isso, vão crescendo. É isso aí. E crescendo que eu falo não é só financeiramente, não. Não, crescendo como um exato. todo, Como pessoa, né? como pessoa. Com pessoa. Exatamente. No final dependemos todos uns dos outros, né? Isso aí. E você vê que Isso o aí. porquê ele pode se revelar tardiamente, né? Exato. Você não precisa exato. nascer com o seu porquê tudo- lá. exato. Você Tudo vai tem hora descobrindo certa. o porquê, Tudo né? tem hora certa, né? Tem hora certa pra certeza. tudo. Pô, terminamos o nosso episódio de hoje filosofando, né? Ó, É. isso é importante. Beleza. Bom, galera, aqui a gente encerra o nosso segundo episódio do NBS Readers. A gente vai colocar o link aqui do nosso grupo de WhatsApp, que já, agora nos próximos dias, né, Léo? Já vai soltar a pesquisa lá para votação do livro do mês de março. E no final de março estaremos aqui novamente gravando mais um episódio do nosso Clube do Livro, NBS Readers. Beleza? É isso, né? Isso aí. É aí. isso. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Até mais. Valeu, valeu.